Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Teoria de Tudo. Como vão vocês? É um prazer sempre enorme e inenarrável estar em sua companhia. Estamos na edição de número 373 do programa, pelo Facebook de Sabe Caxias, pelas redes sociais também da TV Caxias, canal 14 da NET. Estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos também no seu coração, é claro, que dúvida, não é? Que bom que você está nos prestigiando tanto e também queremos dizer que estamos na TV Caxias, canal 14 da NET. Alô, alô, você, nosso telespectador, tudo bem? Que legal, é um prazer enorme sempre estar em sua companhia por toda a plataforma Omnichannel, como se diz hoje em dia, né? As ruas têm cheiro de gasolina e óleo diesel. Por toda a plataforma estamos nós. Teoria de Tudo em busca da razão perdida. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer sempre estar com vocês. Lembrando que nós temos o apoio de EAD Unicesumar, não dê limites para os seus sonhos, de dedicação, atitude e fé. Top da Informática, marca que faz muito por você. Revista Acontece Sul, há mais de 20 anos no mercado editorial gaúcho. TV Caxias, canal 14 da NET, também nos prestigiando e muita gente boa chegando por aí, na edição de número 373. Como dissemos, vamos aos destaques de hoje que marcam rapidamente, né, no Brasil e no mundo, a nossa edição. Receita confirma reoneração de gasolina e etanol no fim do mês. O fim do mês que está aí, né? Então, depois do fim de semana, a gasolina já vai aumentar. E aí, vamos ver como é que fica a parada, né? Porque tá complicado para nós. ONU aprova a resolução que pede retirada de tropas da Rússia da Ucrânia. Demorou, né? E aprovou, e o medo é aquele conflito mais globalizado que se espera. Já está economicamente globalizado nos bastidores das grandes nações, o que pode piorar ainda, né, a situação. Vamos em frente, né? Porque não podemos perder as esperanças, apesar de tudo. Enfim, a solidariedade existe, porque apesar das vítimas no litoral de São Paulo ser um número crescente, muita solidariedade acontecendo, né? O que aconteceu no litoral norte de São Paulo também foi triste. Alguns destaques apenas para marcarmos, né, o Brasil e o mundo hoje, ao longo desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2023. Teremos esporte, teremos uma matéria sobre tecnologia muito legal, muito interessante. Logo, logo, após o comercial, você vai ficar também sabendo as novidades, as tendências, né, com o diretor de tecnologia de marketing da faculdade aí do Senac, que estará nos trazendo também sua expertise neste sentido. Enquanto o rápido comercial do Unicesumar está aí, nós logo, logo voltamos com mais Tem um informações minutinho para falar você. sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campi e nos mais de 1.000 polos em todo o Brasil. Na modalidade à sua escolha, presencial para quem quer vivenciar a universidade, EAD para quem busca flexibilidade ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar.
dias para Caxias com qualidade. Caramba, acontece já faz 1 ano. Milagre durar mais que isso, hein? Quê? 5 anos? Bah. 10 anos? Nenhuma revista aqui em Caxias chegou a tanto. Eu duvidei que passasse de 1 ano e agora tá aí, 15 anos. Para nós da Acontece, não é a primeira impressão que fica, mas o compromisso de um trabalho sério e com qualidade. O que fica é a história que contamos junto com nossos apoiadores e que mensalmente levamos até nossos leitores nas mais de 200 edições. Revista Acontece Sul. Há 20 anos, a melhor impressão com conteúdo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa em sério. Volta com o Teoria de Tudo para falarmos de tecnologia. Tecnologia que é, enfim, o filão do desenvolvimento da nossa era, aonde quem tem o domínio da tecnologia tem sempre vantagens competitivas. O que está acontecendo, quais são as novidades, as formas de utilização, custos, enfim, não é? Quais são os caminhos da tecnologia? Sempre foi assim, a tecnologia, desde o descobrimento do fogo até os dias de hoje, com cada vez mais aceleração nas suas descobertas, nas suas transformações culturais, é algo que desperta muito a curiosidade do homem, do ser humano, na sua questão de sobrevivência, não é? Para falar sobre isso, nós trouxemos aqui, né, o diretor, né, coordenador da Escola de Tecnologia do Senac, Caxias do Sul, Rômulo Lobo, ele que vai nos falar, né, ele é especialista na área, e ele vai nos falar sobre isso, né, sobre essa transformação constante da tecnologia e tendências para 2023. Rômulo, é um prazer tê-lo aqui no Teoria de Tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Seja bem-vindo quem está chegando para nos ouvir. Miguel, obrigado aí pelo convite. Fico à disposição de vocês para essa troca de ideia, para esse bate-papo aí sobre tecnologia da informação. Que legal. Vamos, né, pelo começo, né, oportunidades na área da tecnologia para ficar de olho. O que tu destaca, enfim, quais são os caminhos, né, desse nosso movimento tecnológico constante? Bom, para esse cenário de tecnologia da informação, a partir desse ano de 2023, a gente precisa frisar que muita coisa que já vinha sendo estudada, fomentada, pós março de 2020, teve que ser acelerada. Algumas empresas que ainda tinham assim, uma certa desconfiança com a tecnologia tiveram que dar o braço a torcer em função da necessidade que se impôs para poder se manter no mercado, né? Diante disso, algumas tecnologias assim que eu vejo, que eu tenho notado dentro do cenário de mercado e com alguns grandes players aí, eu posso listar aqui 4 tendências, tá? A primeira tendência que eu gostaria de comentar com vocês é a questão de Big Data, tá? E o que é Big Data? Nesse momento que a gente vive, em função dessa alta demanda de compartilhamento de dados, de informação entre diversas organizações, como, por exemplo, a gente vê agora a questão do Open Bank, né, que as instituições bancárias compartilham dados entre si. Esse alto volume de compartilhamento de dados, ele vai chegando às empresas diariamente, então essa ideia de Big Data, ela pode ser analisada até mesmo em busca de insights que levam às melhores decisões e movimentos estratégicos de negócios, porque eu vou pescando informações de formas muito diversificadas e eu percebo o que o meu cliente compra, quando o meu cliente compra, que faixa de valor o meu cliente compra, que época do ano. Então, eu consigo, diante dessas informações, traçar o perfil do meu cliente, que épocas eu consigo me aproximar dele novamente, tudo isso em função dessas questões de Big Data. Então, essa é a primeira tendência que eu vejo como grande norteador nesse momento que a gente está vivendo. E aí, se você me permite, eu colocaria mais 3 aqui
nesse circuito, Miguel. Claro, antes só de nós irmos, né, nós temos tempo para dar né, claro, considerando o teu tempo também, mas para darmos uma aprofundada na questão do Big Data, nesses insights que tu falas, não é? Contextualizando para o leigo, no caso, muita gente já sabe o que é a ferramenta de garimpo de informações, não é? Vai determinar aí, para quem vende, a compreensão de um comportamento padrão de quem está consumindo, basicamente isso, né? Isso, exato. Porque dentro desse padrão, como você diz, o comportamento padrão, eu percebo que o Rômulo ele gosta de comprar camisa xadrez no período de julho a agosto, né? O Miguel gosta de comprar camisas mais listradas. Então, para o Rômulo, eu não vou mandar anúncios de camisas listradas. Eu vou mandar as camisas listradas para o Miguel, assim como eu não vou mandar anúncio de camisa xadrez para o Miguel, mas sim para o Rômulo. Então, eu vou percebendo nessas compras, nessas movimentações que as pessoas vão fazendo e nesse compartilhamento de dados entre empresas. Como você disse, traçando um perfil, né? Rômulo, uma pergunta técnica, né? As grandes empresas, né, o Google, o Facebook, o YouTube usam esses algoritmos. Sim. Como uma empresa, né, pode ter algo parecido com isso, que seja um cálculo aproximado desse padrão, desse comportamento? Existem programas para isso? Eu posso ter esse cálculo, né, que era bem empírico. Antigamente, a pessoa olhava na ficha lá, como tu disseste, né, comprei tais cores, etc., vou mandar um e-mail, vou mandar um telemarketing. Tá? Hoje, né, nós conseguimos fazer o trabalho do algoritmo ou calcular um algoritmo de menor complexidade, como esses do Facebook, por exemplo? Sim. Hoje já é possível empresas de porte menor, de médio porte, de pequeno porte, trabalhar com esse tipo de refinamento também, né? Lógico, é necessário que haja algum investimento para isso, né? E diante desse investimento, as empresas, sim, elas conseguem ter esse tipo de informação. A gente consegue sair da fichinha, né, como você comentou ali, e eu consigo, inclusive, disparar determinados alertas para o meu setor comercial, para o meu setor de marketing, enfim, publicidade, para que de tempos em tempos a gente comece a repensar as campanhas, porque eu tenho um nicho de público. Os modelos de negócio eles estão mudando muito, né? Eu lembro que, quando eu era criança, meu avô tinha comércio e tinha sempre aquela questão, precisa ter um ponto comercial bom, né? Hoje, não necessariamente, a gente viu isso no pós-março de 2020 para cá, muitas empresas já não têm mais um ponto comercial físico, né? Tudo através da internet. Então, através de informações como essa que a gente está comentando aqui, muitas vezes a empresa já não tem mais nenhum estoque. Ela faz o que a gente chama de marketplace, ela revende para outros fornecedores ali. Então, na verdade, ela só está revendendo um produto que ela não tem para alguém que tem. E está, como que eu posso dizer, ela está monetizando através disso, né? Perfeito. Podemos, porque o assunto é tão bom que cada tópico nós podemos fazer um simpósio, né? Vai desmembrando, né? E temos outras tendências, então, como tu citas. Sim. Uma outra tendência que eu, assim, tenho percebido muito, isso já vem de um tempo, e eu via muitas empresas com muita resistência a isso, mas nesses últimos 2 anos cresceu muito, é a questão do cloud computing, né, que é a computação em nuvem. E esse assunto, como eu disse, não é um assunto assim tão novo, mas desde o março de 2020 ele ganhou muita notoriedade, muitos investimentos. Tem um fornecedor de notícias e tendências sobre tecnologia da informação, que é o Gartner, né, que é um portal que mostra tendências ali, e é muito interessante que o Gartner ele vai apontando que os investimentos em cloud computing têm uma estimativa que eles cresçam 20,7%, quase 21%, né? O que vai atingir um total ali de aproximadamente 592 bilhões nesse ano de 2023. Isso acima dos 490,3 bilhões que foram investidos no ano passado. Então, você percebe que eu tenho aproximadamente 101 bilhões de investimento a mais de um ano para o outro.
Então, para você ter tanto investimento assim, quer dizer que houve retorno. Então, existe ainda um campo, né? As empresas hoje percebem. Há um tempo atrás, eu atendia clientes, eu sou profissional de infraestrutura, eu atendia clientes que, se o Miguel precisasse resetar a senha do usuário dele para acessar a rede, eu tinha que ir até o cliente, acessar o servidor. Hoje, com essa tendência do cloud computing, está tudo dentro de uma nuvem, pública ou privada. Você é contratado, eu vou criar os teus usuários de onde eu estiver, você vai acessar os teus usuários, os teus acessos à tua rede interna dentro de uma nuvem da tua própria empresa. Então, cada vez mais empresas como o Google, a Amazon Web Service, que é o AWS, o serviço da Amazon que oferece isso daí, né? E várias outras empresas têm crescido muito nesse contexto de cloud computing aí. É um mercado em franca expansão. Se eu pudesse falar das tendências que nós temos aqui, talvez eu vejo essa como a mais promissora, porque não é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que já vem acontecendo e o investimento aumentou ainda mais. Então, eu vejo com muito bons olhos. Isso é interessante que tu comentes e nos trazes aí uma contextualização bastante positiva nesse sentido, não é? E aí, é claro, eu falo como jornalista, mas também como empresário. Por exemplo, o grau de confiabilidade desses provedores, não é, de espaço, de memória, porque, na verdade, quando se fala nuvem, não é simplesmente, né, no nada. Nós temos essa visão de que o mundo digital ele não existe, né? E ele existe, as memórias, os links, né, a construção da imagem, a maravilha dessa tecnologia, o magnífico dessa nossa era moderna é isso, né? Nós estamos falando aí por ferramentas e por linguagens, não é, robóticas, que nos permitem aí quase, né, estamos na era da holografia e mais adiante do teletransporte daqui a um tempo, né? Mas sobre a segurança desses dados, só para citar o dado econômico, né, o Google recentemente demitiu aí um monte de funcionários, o que pode ser bom para o mercado, porque esses funcionários podem criar um mercado próprio, né, de hospedagem, por exemplo, da nuvem, etc. Não é? O Twitter com essa transformação que teve também. Enfim, o que se pode falando do Elon Musk, né, que é dono também da Amazon, né, que daqui a pouco a cabeça do Zuckerberg muda as regras, muda as normas e você fica dependente. Eu brinco aqui. Só para terminar a contextualização, eu transformei toda o Sabe Caxias, que é uma empresa de informação, em digital. O físico saiu de circulação porque o custo era muito alto, era como tirar um carro, né, a carvão e ir para o carro elétrico. Só que, por exemplo, numa reforma que eu fiz aqui, eu guardei 3 exemplares de cada um que eu tinha anteriormente e os mostruários deu 1 tonelada de papel. Ou seja, mas qual é a credibilidade que eu tenho que eu vou encontrar esse material na nuvem quando eu precisar e que isso não vai me trair como cliente? Então, a questão de segurança, né, que foi o primeiro ponto que você cita aí, Miguel. Hoje, nós temos vários players assim que trabalham com esse contexto de nuvem, né? Eu já havia citado o AWS, né, que é o pessoal da Amazon, o próprio Google e a Microsoft. Hoje são os 3 principais, eu poderia dizer assim, Google, Amazon e a Microsoft com o serviço chamado Azure, né? Alguns chamam de Azure. Questão de segurança, a grande verdade é que é o seguinte: qualquer tecnologia, isso digo já com experiência de algum tempo na área, nada a gente pode garantir que é 100% seguro, né? Porque sempre existe uma contra-inteligência trabalhando a fim de achar alguma brecha. E aí a gente vai trabalhando para mitigar essas vulnerabilidades ali. Mas o nível de segurança hoje, ele é cada vez maior, né? Porque quando começou assim a popularizar o uso da internet, o máximo que você tinha era o teu usuário e tua senha. Hoje, a gente tem uma série de recursos de segurança, tipo autenticação de 2 fatores, onde você pode vincular o teu celular e você pode receber um SMS ou alguma informação via WhatsApp no teu celular, e o teu celular, através da biometria, junto com aquele código, você validar o teu acesso em uma determinada rede, um reconhecimento facial.
tem alguns dispositivos hoje, eu não estou com nenhum aqui perto da mesa agora, que eles são chamados de locket, como se fossem pendrives que eles armazenam chaves de segurança. Então, você bota esse pendrive, essa chave de segurança, num dispositivo que você vai acessar, por exemplo, e você vai acessar um e-mail teu, uma conta tua no Azure, na AWS, no Google, onde for, né? Você vai criar uma chave de segurança, aquela chave de segurança fica naquele dispositivo que você carrega contigo, por exemplo, ele não está vinculado ao computador onde você está acessando, e aquele dispositivo reconhece, esse serviço o Miguel já utiliza. Quando você clica para logar, ele já vai buscar a tua chave, só que ele vai te pedir que você insira mais uma informação. E essa informação pode ser um toque teu ou a tua própria biometria. Então, além de ser uma chave exclusiva tua num dispositivo teu, você ainda vincula aquilo à tua biometria também. Então, as questões de segurança elas estão aumentando assim exponencialmente. Tá? Dizer, olha, é 100% seguro. Isso a gente acho que nunca vai poder dizer, porque sempre vai ter inteligência aumentando na mesma proporção que aumenta a facilidade do serviço. Mas a segurança ela tem aumentado muito. Sim. E a questão do histórico, como você diz, hoje, por exemplo, o Sábio Caxias, né, Sábio Marketing aí, você migrou ele para um universo todo digital, né? E aí você me pergunta, poxa, Romulo, mas como que eu faço para garantir que isso continue existindo, né? Hoje a gente tem uma gama muito grande de fornecedores de serviços de cloud computing. Então, eu posso aumentar ou diminuir o meu tamanho de armazenamento e posso até fazer uma questão de contingência, uma redundância, onde eu armazeno as minhas informações não necessariamente na mesma rede do mesmo fornecedor, mas eu posso ter um backup das minhas informações num outro fornecedor dessa mesma tecnologia. Por exemplo, hoje, um exemplo hipotético, hoje você tem um contrato com o Google para ter toda a tua infraestrutura digital, mas você tem um contrato, de repente, um pouco menor com a Amazon ou com a Microsoft Azure e você mantém backups que você considera cruciais para o teu negócio ali. Então, caso um desses teus fornecedores venha ter um problema, eu sempre brinco com o pessoal. Eu sou muito fã dos serviços do Google e aí eu brincava até um tempo atrás, falava, olha, se um dia o Google parar, é porque os maias erraram o calendário e o mundo não acaba em 2012. Aí eu sempre em sala de aula, deu problema no Google, o pessoal falou, aí, professor, agora acabe. Apareceu o Maia aí, viu? Não mexa. Não mexa com o Maia. Então, a gente tem essas possibilidades, Miguel, de segurança e de garantia que a informação se perpetue também, né? Perfeito. Respondeste a minha pergunta antecipadamente na questão de serviços menores. Citaste aí as grandes marcas, né, de fornecedores, mas também o potencial de investimento, né, de oferecer, né, vamos dizer assim, vou falar aqui popularizar, que acho que nunca ninguém usou, né, mas seriam containers digitais, né, de armazenamento de dados, etc. Porque isso é importante também. Nós estamos na segunda tendência citada, né, falando por alto, mas claro que está sendo bastante instrutivo, viu, para muita gente, pode crer. Nós temos aí outras sugestões que tu tens aí, tu citaste 4, né? Isso. Segue aí, por favor, nós estamos conversando, só para citar quem entrou agora, não é? Falando sobre as tendências e oportunidades na área de tecnologia, aqui no Teoria de Tudo, por Sábio Caxias, com o especialista e coordenador da Escola de Tecnologia do Senac, Caxias do Sul, Rômulo Lobo. É isso, Lobo, que legal. Ok, então. A próxima tendência que eu gostaria de comentar aqui nessa nossa conversa, Miguel, é a questão da inteligência artificial, né? Algumas pessoas usam a sigla em português AI, outras usam a sigla a sigla em português IA, outras usam a em inglês, né? AI, que é o AI ali, de Artificial Intelligence. A questão é, né, independente se vai chamar de inteligência artificial ou Artificial Intelligence, apenas em 2022, nosso último ano, agora poucos meses atrás, apenas em 2022, já existiu uma estimativa, isso foi publicado pelo pessoal da CNN Soft Business, tá? Que é um canal da CNN só para essas ideias de tecnologia ali. Eles publicaram que somente para 2022, aqui no nosso cenário brasileiro,
Tá? Isso eu não estou falando global, como eu falei de cloud computing anteriormente, não. Só no nosso cenário brasileiro. As empresas brasileiras, elas investiram em torno de 504 milhões para a inteligência artificial, o que segue crescendo nesse ano, né? Então, isso é uma outra questão que está crescendo muito, mas inteligência artificial é uma coisa que já existe, já é funcional, mas diferente do que eu falei de Big Data e de Cloud Computing, esse eu percebo que ainda vai crescer muito mais. Muito mais porque ele ainda, eu vejo ele ainda um pouco embrionário. Tem muita coisa já acontecendo, já está trazendo muito resultado. Por exemplo, nos setores de agricultura, hoje nós já temos, aqui no estado do Rio Grande do Sul mesmo, algumas empresas que trabalham para a agricultura. Nós temos aqui em Caxias uma empresa que eu conheci no Mindset, que foi um evento que teve semana passada, ou retrasada, e a Premium, que é uma empresa focada em agricultura 4.0. Enfim, mas tem várias outras, e existem tecnologias onde, por exemplo, você cultiva ali algumas culturas durante o ano. Em determinada época você vai plantar trigo, em determinada época você vai plantar milho, e vai variando assim conforme a estação do ano, o teu plantio. Algum tempo atrás, o pessoal que vivia desse tipo de cultura, eles tinham que estar dentro das suas plantações, verificando a qualidade das folhas, verificando a qualidade das plantas, assim como a gente tem aqui na Serra, o pessoal que planta uva, que vai vendo se não está tendo nenhuma praga ali. Hoje, com a inteligência artificial, esses plantadores, eles não precisam ficar se locomovendo dentro do plantio. Ele pode ter um drone, que aquele drone ele vai sobrevoando e ele vai captando as imagens, e dentro das imagens que ele vai captando, ele consegue identificar onde que tem um risco na plantação, que tipo de praga e que tipo de tratamento eu vou utilizar. Então, essa inteligência já me garante uma velocidade muito maior do que aquela onde saía eu e você dividindo a plantação para depois, sei lá quantos dias, sabia, tem isso acontecendo. Não, isso acontece dentro de algumas horas do dia, ele já tem aquele relatório e no mesmo dia ele já pode começar aquele trabalho. Então, isso é a inteligência artificial já trabalhando a nosso favor. Só que eu ainda vejo isso crescendo muito. Por que eu vejo isso crescendo muito? Eu faço um link aqui, isso para quem é nerd é um prato cheio, né? Para quem lembra do Homem de Ferro, tem um filme do Homem de Ferro lá, que ele vê uns vídeos... Tony Stark, né? O Tony Stark, ele vê uns vídeos do pai dele, do velho Stark lá, falando para ele, olha, o meu legado, na verdade, é você. Eu estou preso à tecnologia do meu tempo. Eu tenho as ideias, mas a tecnologia do meu tempo não me permite. Mas você, no teu tempo, com a tecnologia do teu tempo, vai conseguir. Olha só. Isso é uma coisa que eu vejo. A gente já tem a inteligência, mas a gente ainda não tem todos os recursos tecnológicos que a gente precisa. E o IoT vai crescer muito mais. Por exemplo, há poucos dias atrás, eu vi uma notícia de um drone que estava sendo testado, mas um drone totalmente tripulável para usar em perímetro urbano. É como se fosse uma moto voadora. Eu lembro quando eu era criança que eu vi isso nos desenhos dos Jetsons. Com certeza, exatamente. E agora já está sendo assim, estudado como regulamentar isso para que isso seja utilizado. Óbvio, no primeiro momento é caro demais, mas a gente já tem essa tecnologia, e essa tecnologia ela vai começar a se tornar mais acessível, financeiramente falando, consequentemente populariza a utilização, e popularizando outras tecnologias vão surgindo. Então, por isso que eu digo, a gente já tem IoT acontecendo, mas eu acredito ainda que outros recursos tecnológicos vão surgir para facilitar ainda mais o uso do que a gente já tem hoje. Perfeito. E isso, claro, né, que passa por um consenso, né, socioeconômico mais avançado, né, das questões políticas mundiais, ainda na nossa sociedade bem dividida no sentido de predomínio. Então, quer dizer, o cientista ele é um apolítico. Ele está, até lembramos, né, quando o Tony Stark entrou para a política, se deu mal, né? porque aí os exércitos, o militarismo, até é uma crítica bem feita no filme, porque o que atrasa nosso desenvolvimento justamente é isso. Né? Você veja o controle de pragas, por exemplo, numa plantação de tomate, né? Nós tivemos o caso do antigo já do cantor famoso sertanejo, né? o Leandro, que depois de
famoso, ele teve um câncer, né, por causa que ele era plantador de tomate, ou seja, a tecnologia artificial serviria para isso, e outras milhares de coisas, até na ciência médica, enfim, né? Olha que interessante, né? É claro que temos o medo, né, como fantasiosos que somos, artistas, do mito da Matrix, às vezes, não é? Que essa... Você imagina, quando tu falasse, estamos eu e você lá na plantação, imagina que uma super máquina nos considere uma praga e vá lá nos elimine. Como é que faz? Era uma vez nós dois, né? Era uma vez nós dois, né? É o filme da Matrix, né? Mas a inteligência artificial sempre será controlada. Esse é o grande... Quando se fala, inclusive, né, do metaverso, sempre é importante dizer, né, que é uma máquina, né? Que sempre terá uma inteligência humana por trás, não é, Rob? Sim, sim. Eu costumo brincar com os meus alunos, o pessoal assim, superestima muito a questão máquina, mas eu tive um professor na faculdade que ele falava isso e eu carrego isso. Na verdade, tudo que a gente tem de máquina ou de tecnologia, eles são extremamente burros. E aí é um choque para alguns. Mas como se faz tudo isso? Ele faz tudo isso a partir do momento que nós imputamos as coordenadas, que nós criamos as tecnologias. É óbvio que hoje já existem máquinas que aprendem sozinha, mas tudo é a nossa inteligência implementada em cima de equipamentos ali. Então, eu vejo... Assim, tem gente que acredita, por exemplo, Exterminador do Futuro, a Skynet vai vir, vai dominar. Eu acredito que tudo depende da gente, do nosso controle, né? E é muito interessante isso que você comentou, da possibilidade de nós, por exemplo, o exemplo da plantação, nós sermos identificados como uma praga. Aí entra uma outra tendência, né, que eu acabei falando um pouco sobre ela quando falei de inteligência artificial, que é o IoT, que é a internet das coisas. A ideia do internet das coisas é a gente poder utilizar recursos em tudo que é tipo de equipamento. Por exemplo, aqui no meu telefone, no meu relógio, no meu chaveiro, enfim, na minha geladeira. E essas funcionalidades, elas vão se conversar através da internet. O que é a internet? A internet, na verdade, nada mais é do que uma rede de várias redes interligadas. Então, são vários servidores em lugares diferentes, interligados através de conexões metálicas, conexões de fibra, conexões de rádio, e essas informações elas vão transitando e trocando entre si. E a ideia da inteligência artificial junto com a internet das coisas, que é esse ponto que eu ia falar agora, o IoT, o que é? São dispositivos que basicamente funcionam como sensores, e esses sensores vão reportar informações para a gente. Só que eu preciso dizer, o Miguel precisa dizer, o que eu quero saber? Por exemplo, você trabalha com o plantio da uva, mais um exemplo aqui, e dentro do teu cenário, parte da tua produção você vai utilizar para fazer vinho. Então, aquilo, em algum momento, vai depender de mudança de temperatura, para calor ou para frio. E você quer controlar aquilo. Você pode ter sensores nos teus equipamentos, mas você não precisa estar no teu chão de fábrica monitorando aquilo. Você pode, através do teu telefone, do teu smartwatch, de algum dispositivo, fazer a leitura desses teus sensores e ver se algum já está alarmando ali para acionar que seja liberado um resfriamento ou um aquecimento para um determinado sensor. Então, tudo depende ainda, por mais que a gente vá automatizando, tudo ainda depende do nosso controle. Então, nesse aspecto, aí, brincando de novo com a questão da Skynet, nós ainda estamos seguros, porque ainda vai depender do nosso controle por algum bom tempo. Mas um detalhe interessante, só para a gente fechar esse comentário aqui, que vinculou a inteligência artificial com a internet das coisas, eu estava vendo, agora, há poucas semanas, na Forbes, eles relataram que mais de 40% das empresas brasileiras, aqui Brasil de novo, né? Mais de 40% das empresas brasileiras já estão investindo nesse contexto de IoT, de internet das coisas, de acordo com o estudo da Logicalis. Para quê? Para monitoramento dos ativos que eu tenho e também para a questão de geolocalização. Essas são algumas das tecnologias mais buscadas por grandes corporações, né? Geolocalização, nisso aí eu vou ter ali rastreamento de frota, uma série de coisas. Mais um detalhe que é muito interessante de geolocalização, que muita gente não percebe, aqui perto da gente,
dentro da região metropolitana, ali em Cachoeirinha, a secretaria, agora eu não lembro qual é a Secretaria de Planejamento Urbano, se não me engano. Eles começaram isso, acho que em 2019, se não me engano, um trabalho onde eles usam drone e um software de geolocalização, geomapeamento, para quê? Para verificar todas as áreas que a cidade tem, áreas habitáveis, áreas habitadas, áreas não habitadas, mas que são habitáveis, e para dentro disso mapear tudo que a cidade tem para o cálculo do IPTU. Porque eu consigo ter, numa velocidade muito mais rápida do que ficar contratando fiscal temporário ou abrindo concurso, com o efetivo que eu já tenho, através dessa tecnologia, eu consigo fazer aquilo e permitir um cálculo mais ágil de IPTU para os meus munícipes. Legal. Com isso, consequentemente, daqui a pouco você está vendo que você está pagando um pouco mais do que você deveria. E aquilo é recalculado de uma forma mais otimizada. Então, bem perto da gente, 100 e poucos quilômetros da gente aqui, um município que não é um município assim tão proeminente dentro do nosso estado, mas que investiu em tecnologia. E está vendo o retorno, porque consegue ter ali uma maior apuração e uma maior veracidade dentro do que é para ser cobrado ou não. Então, está aí mais um exemplo, né? E a geolocalização me ocorreu também a questão de segurança, não é? O transporte de cargas no Brasil, que é rodoviário ainda, muito inseguro, atrasado, né? Devido aí a mudança política dos anos 60, que optou pelas rodovias. Todo o pessoal que sabe um pouco da história das rodovias no Brasil, roubo de cargas é um problema muito sério, né? Tem muitas estradas, né, que são sem segurança mesmo, né? Bom, se fala, inclusive, da questão das armas na Amazônia. Então, quer dizer, tudo isso vai avançar muito, e veja como a tecnologia é quase tão importante quanto o ar que nós respiramos nesse sentido, inclusive no sentido sustentável, né? Como eu disse, cada um dos temas nós podemos fazer um seminário, né? A questão, né, da emissão de carbono, etc., não é? E temos ainda, né, porque o tempo passa muito rápido, mas ainda vamos citar, Rômulo, né, se tu me permite perguntar, tem ainda uma quarta dica aí que você sugere aí. O link desta matéria está no site do Sabe Caxias, né? Eu gostaria que tu citasse soft skills, acho que é hard skills, é isso, né? Ou pulei essa? Opa, deixa eu ver aqui. Mas vai pela tua cabeça aí, não tem problema. Pode ser que eu tenha pulado a pauta aqui, porque tu citasse dados interessantes, inclusive econômicos, né? Que eu não quis perguntar, porque talvez o dado não seja agora imediato para você, porque dessas empresas brasileiras, só vou citar como curiosidade para nós, não se sinta na obrigação de responder, 40% das empresas brasileiras, né, voltando à questão anterior rapidamente, para não perdermos, investindo nessa questão de segurança, elas são... Aí entra a questão, né, do capital. Será que ele é o capital nacional, o capital multinacional? Porque aí são empresas de fora que estão vendo aí, né, o Brasil como uma oportunidade, mas também com a questão, não é, cultural do Brasil, que é um país violento, a gente sabe, né? Basta falar aí do roubo de cargas, enfim. Mas essa é uma outra questão, não é? Então, a tua quarta dica para a gente concluir, por favor. A quarta dica, na verdade, foi essa do IoT, né? A gente trabalhou com data, o Cloud Computing, inteligência artificial e o IoT, né? Beleza. Sobre a questão das empresas que você me perguntou, dentro do que eu vi na Forbes ali, eles citavam exclusivamente empresas brasileiras. Tá? Isso é importante. Pelo menos nessa questão da Forbes. Não eram empresas de capital internacional localizadas no Brasil. Ali falava estritamente de capital nacional mesmo. Eu achei importante esse dado, porque nós temos a síndrome, né, do cachorro vira-lata no Brasil, que a inteligência só é de fora, né? E não é, né? Citaste Cachoeirinha, por exemplo, né? Hoje em dia nós estamos mundializados, para não falar globalizados, que é um termo que eu acho que já se perdeu um pouco no seu uso, na questão da inteligência, né? Considerando-se que qualquer pessoa com capacidade de somar conhecimento, não importa onde é que esteja, né? Pode se transformar num diferencial, não é? Isso que você falou é muito interessante, essa síndrome aí, porque eu defendo muito o que a gente produz aqui. A gente tem muita coisa a melhorar, com certeza temos, mas eu defendo muito o que a gente produz aqui. Se você for parar para pensar, assim, independente da corrente sociopolítica que a pessoa siga, a ideia de urna eletrônica, se a pessoa acredita ou não nisso daí, nós fomos pioneiros nisso.
tecnologia nossa, né? Poxa, falar de aviação, a Embraer, né? A Embraer é uma empresa com muita tecnologia também. E assim nós temos vários outros exemplos. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a Ceitec, que é uma empresa, se não me engano, aqui, que pertence ao estado do Rio Grande do Sul, né? Uma empresa estatal, se não me engano, na produção de chips. E uma produção de chips com altíssima tecnologia. Então, muitas vezes a gente acaba comprando de fora porque tem aquela cabeça, assim como você falou da questão do histórico lá, política dos anos 60, da rodoviária, a gente tem uma cabeça ali, década de 40, 50, onde a gente era refém de muita coisa e ainda acredita que a melhor tecnologia só vem de fora, né? Mas a gente tem muita coisa boa sendo produzida aqui no Brasil e eu acredito que a gente tem que incentivar ainda mais o nosso mercado nacional, né? Perfeito. E o Senac tem feito um diferencial, com certeza, também começando aí, claro, de base, e por isso nós conversamos aqui com satisfação no Teoria de Tudo e teorizamos um pouco também com um especialista em tecnologia, coordenador da Escola de Tecnologia do Senac de Caxias do Sul, Rômulo Lobo. Muito obrigado pela tua paciência, pelo teu papo, pela tua generosidade em trazer dicas aqui para os nossos, como disse um entrevistado de ontem, teleouvintes, né? Então, quer dizer, tem o internauta, tem o telespectador, porque nós estamos na televisão também, no canal 14 da NET. Então, já criou um termo novo, disse, gostei, vou usar o Robson, né, que entrevistei ontem. Então, teleouvintes. É isso aí. Foi um prazer, irmão. Prazer é todo meu. Grande abraço. Fico à disposição. Legal. Teoria de Tudo volta já. Um rápido intervalo. Fica aí um instante só. Um minutinho para falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar e tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campos e nos mais de 1000 polos em todo o Brasil. Na modalidade à sua escolha, presencial para quem quer vivenciar a universidade, EAD para quem busca flexibilidade ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado. Tem um minutinho para falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida. Mais de 150 graduações nos 5 campos e nos mais de 1000 polos em todo o Brasil. Na modalidade à sua escolha, presencial para quem quer vivenciar a universidade, EAD para quem busca flexibilidade ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar,
você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a UniCesumar. Por dentro da bola. Às 22h56. Pois bem, estamos voltando aqui no Teoria de Tudo nas redes sociais, no Facebook, também no YouTube e, é claro, vamos também chegar na televisão, no canal 14, dentro da programação do Sabe Caxias. O Miguel está dando uma olhadinha na sua câmera, enfim, alguns problemas internos, então nós vamos seguindo aqui com o Por Dentro da Bola. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos que estão acompanhando Teoria de Tudo nesta quinta-feira, uma quinta-feira sabática, uma quinta-feira, uma noite que o torcedor do Juventude, sem dúvida alguma, quer esquecer, não quer lembrar, porque foi realmente uma noite trágica para o torcedor do Esporte Clube Juventude. É isso que nós vamos adentrar neste momento. A Copa do Brasil é o primeiro assunto que nós vamos falar. Juventude está fora da Copa do Brasil. Pois bem, né? A equipe alviverde, que tem uma larga experiência, e a Copa do Brasil e o Juventude tem um certo caso de namoro, pelo menos. Já teve um caso de amor, já teve um casamento em 1999, mas nos últimos anos o Juventude vem tendo um divórcio meio acentuado com a Copa do Brasil, e nesse ano de 2023 não teve nem relacionamento, né? A equipe do Juventude acabou perdendo para a equipe do São Luís do Fabiano Daitz. Eu alertava que a equipe do Fabiano Daitz, ela é uma equipe muito fechada, mas tem uma transição muito rápida, e foi mais ou menos isso que eu vi da equipe do São Luís. É uma equipe que atrás ela se fecha muito bem, mas quando ela se lança à frente, tem jogadores de muita qualidade, com muita velocidade, principalmente, né? O John Lennon, que passou aqui pela dupla Caju, passou tanto pelo Juventude quanto pelo Caxias de uma forma um pouco mais rápida, mas pelo Juventude ele passou durante um bom tempo e fez mais ou menos o que ele acabou fazendo lá no 19 de outubro, onde a equipe do Juventude até começou bem a partida diante da equipe do São Luís no 19 de outubro, nos 15 primeiros minutos, mais ou menos parecido com o jogo do Aimoré. Só que diferente do jogo do Aimoré, o Juventude não conseguiu a sua vitória. O Juventude saiu perdendo para a equipe do São Luís e não conseguiu o empate. O empate bastava para a equipe do Juventude e não foi possível, né? A equipe do Juventude não conseguiu a sua classificação. R$1.400.000 era o valor, né, que o Juventude poderia ter embolsado, mas não conseguiu. Infelizmente, o Juventude está fora da Copa do Brasil, né, por uma série de fatores que nós vamos elencar agora, né. Nesse primeiro tempo, como eu falei, a equipe do Juventude até os 15 minutos vinha muito bem. Miguel chegando, então. E aí, Miguel? Me ouve? Tudo bem? Tudo certo? Me ouve bem? Sim, te ouço bem. Tá legal, tava te escutando aqui, segue o baile aí, só fiz uma transição de câmera, né? Tem computador, como diz, quando tem dois, né? É bom, tá funcionando. Fiz o plano B aqui, deu tudo certo, e importante é que seguimos em frente, né? O Teoria de Tudo com o Joselito Santos, e já entrou aí na vibe, legal, falando do Juventude e tal. Depois nós falamos aí das tuas participações aí na mídia local, muito bom. Vai lá, José. Beleza. Ouvi tudo, tá? Pode me perguntar que eu tô na escuta aqui. Ok, como eu estava falando, Miguel, para os internautas e também para os telespectadores do Canal 14, o Juventude fez uns 15 primeiros minutos muito bons. Vitinho é um jogador, é um meia, eu considero ele mais um meia atacante do que um meia armador, mas ele dá uma voluntariedade do meio para frente. Na frente, o David da Hora é um jogador que ele falta o acabamento. Eu acho que é um jogador interessante, ele parte para cima dos zagueiros, 1 contra 1 dele, eu acho interessante. Entretanto, falta o acabamento. Ele, como atacante, ainda não conseguiu fazer gol. E isso faz falta para um atacante.
E o Rodrigo Rodrigues, que eu entendia que seria o diferencial para a equipe do Juventude, não conseguiu ser o diferencial, porque o centroavante depende de uma mecânica de jogo e depende de que os jogadores passem a bola para ele, que ele consiga chegar próximo da bola, e ele não conseguiu. Infelizmente, o Rodrigo Rodrigues não conseguiu, e inclusive no segundo tempo o Rodrigo Rodrigues foi expulso, e aí complicou de vez a equipe do Juventude. Mas no primeiro tempo que eu estava falando, Miguel, o Juventude fez os 15 primeiros minutos muito bons, e após isso, a equipe do São Luís começou a equilibrar as ações. O Fabiano Daitz, ele tem um dado muito interessante, ele nunca foi eliminado na primeira fase de Copa do Brasil. Olha só. Então, mais uma vez, ele não foi eliminado. É um Sim. treinador que conhece muito bem os caminhos de uma Copa do Brasil, porque eu falei isso em outros programas, que esse jogo era muito perigoso para o Juventude, porque é um jogo único. E um jogo único tudo pode acontecer. E realmente foi o que aconteceu, né? A equipe do Juventude tomou um gol e não conseguiu ter a reação, Miguel. Então, na realidade, esse jogo de hoje ele só foi assintomático dentro da campanha que o Juventude vem fazendo no ano até aqui. O Juventude é um time burocrático, o Juventude é um time que não propõe jogo, o Juventude é um time, em outras palavras, que não consegue jogar bola. O Juventude se defende, mas não consegue atacar, e quando ataca é de uma forma desorganizada. Então, hoje o que aconteceu, ou nessa noite de quinta-feira, foi resultado, reflexo do que o Juventude fez até aqui na temporada, Miguel. Isso é o que nós temos dito, né? Você, principalmente, Juventude traz aí aquela areia movediça do ano passado que não está conseguindo resolver, né? Nada mudou, né? Essa história nós já vimos ano passado. Mudou a direção, mudou o treinador, mudou aí né, o elenco de jogadores, mas não mudou a história, né, José? Não, na realidade o que aconteceu? O Juventude mudou mais de 80% do seu elenco, mas me parece que, até como alguns torcedores do Juventude falam, 2022 ainda não terminou para a equipe do Juventude. Exatamente. Porque continua da mesma forma, não consegue jogar, não consegue ganhar, e acaba acumulando uma série de insucessos. E um detalhe que é importante sim salientar, o técnico Celso Rotti, como a gente já vem falando, para mim não é uma surpresa, infelizmente, que o Juventude está tendo de produtividade, porque eu tenho ressalvas, eu tive ressalvas, eu falei isso aqui no programa. Sim. Eu tinha ressalvas em relação ao Celso Rotti. Tu foi bem prudente, inclusive chamando de conservador, né? Eu considero não usou nenhum momento a palavra manjado, que não é uma ofensa, mas um técnico que está manjado, né? Porque se ele não está conseguindo surpreender, não está dando resultado até agora, né? Uma pena, né? Realmente, é uma pena, porque ele é um treinador vencedor, de certa forma, foi campeão de gauchão muitos anos, foi campeão da Libertadores pelo Internacional, já foi treinador de fora do país, da Arábia, enfim, foi treinador do Vasco, do Cruzeiro, de grandes times do futebol brasileiro. Então, existe um respeito em relação ao treinador Celso Rotti, não é um treinador que está começando agora. Entretanto, ele não conseguiu se adaptar ao futebol moderno. O Celso Rotti tem conceitos ainda dos anos 90, porque ele continua tendo aquela situação de eu vou tirar um atacante para colocar um volante, eu vou tirar um volante para colocar um zagueiro, e foi isso que ele fez na noite dessa quinta-feira. O time precisando fazer um gol, e ele retrancou seu time, ele trouxe a equipe do São Luís para mais próximo, e assistindo o jogo, o São Luís estava mais próximo de fazer o segundo do que o Juventude fazer o primeiro. Aí é que complica, né? Exatamente. O Juventude até nos últimos minutos ali, me lembrou muito o jogo do Aimoré. Lembra que eu falei aqui ao vivo que o Juventude estava indo para uma relação de desespero, e isso era perigoso para o Juventude? Sim. Aconteceu isso na noite dessa quinta-feira, no 19 de outubro, só que não era em casa, e o Juventude não conseguiu. Em dados momentos, Miguel, o Felipe Carvalho, que é um zagueiro do Juventude, virou centroavante, após a expulsão do Rodrigo Rodrigues, pela desorganização do Juventude.
Sim, claro. Aí você vai pro Deus nos acuda, né? Vira várzea, né? Na verdade, a disciplina técnica, né, que faltou. Eu sempre uso a seleção brasileira, que é nosso referencial, mas que diz que faltou a audiência técnica da seleção brasileira na Copa do Mundo, quando o time vai pro desespero, salve-se quem puder. Aí tem que ter qualidade individual. E se não tem, não vai rolar, né? Pois é, e até se falava muito nos volantes, assim, né? O que. Olha aí, grande Jonas Marrone, tá aí, ó. Lê aí, consegue ler aí, não? Tô chegando, o Jô se para muito de mimimi, treinador é todo errado, mais errado que o Batoré. Time nojento, vai pro ralo. Cara lamentável por ser desse time muito ruim, pelo amor de Deus. Vamos ver. O Juventude... Marrone. São opiniões, né? Eu acho que claro. o Juventude ele tem um time realmente limitado para a Série B. Eu acredito que o Juventude vai precisar reforçar muitas peças. E eu acredito que o Celso Roth ele deveria ou pedir demissão ou a direção demitir. Porque tu sair de uma primeira fase de Copa do Brasil, eu não vejo mais clima para um treinador. E nós falávamos que seria uma excelente oportunidade para ele retomar sua carreira. Mas até aqui, pelo menos, não vejo perspectiva de retomada de carreira do Celso Roth. E tu acha que ele sai? O que tu tá achando aí nesse momento? Não sai. O presidente Fábio Pisamilho deu uma entrevista no final do jogo e falou que quem vai continuar sendo e respaldou o Celso Roth para o Caju, enfim, para o restante da temporada. Então, não acredito numa saída não tão logo. De repente, se acontecer algo a mais, de repente uma goleada no Caju, um fato novo, algo assim, pode ser. Mas fora isso, eu não acredito numa saída tão logo do treinador Celso Roth. Tudo bem, pois é, tu já deu a tua opinião, né? Achava que ele deveria sair, o Juventude tem essa ética de não demitir o treinador, talvez seja uma ética correta ou não, a gente tem que avaliar mais fatores para saber se é o melhor para o clube ou não, enfim, a gente não sabe o que está acontecendo no vestiário, nas reuniões de diretoria, né? Então, a gente está aqui dando pitaco, né? Mas, enfim. Vamos analisar rapidão aqui, o Marrone está por aí, diz que vai tomar 5 do Caxias, vamos dar uma força aqui pro Marrone. O cara é teimoso, não usufrui da base, jogadores importantes de base, né? Isso nós temos falado até desde o ano passado, né? Não só do Celso Roth, mas acho que a maioria dos treinadores, não sei. Rocha, Rafinha, assim, vai colocar, né? Enfim, né? É isso aí. Eu acredito que quando ele colocou esses meninos, o da Rocha, principalmente, na lateral esquerda, fez uma boa partida. E aí se pergunta, por que ele não colocou mais esse menino? Porque ele jogou bem? Até existe uma brincadeira de um dos comentaristas da Rádio Gaúcha, tu joga bem, então tu não joga mais. O Guerrinha que fala isso. Eu sou muito fã do Guerrinha por alguns trocadilhos que ele fala, e ele sempre diz assim, se tu joga bem, se tu entrou e jogou bem, tu não vai jogar na outra partida. E brincando dessa forma foi o que aconteceu. O da Rocha jogou muito bem e após isso não foi mais nem relacionado. O Rafinha, cada vez que entra, muda o jogo, é um menino interessante. Entrou hoje, mas poucas vezes entrou no Campeonato Gaúcho. Outro que não entra é o Juan. Juan é um menino que também, em vez de colocar o David da Hora, colocasse esse menino, que ele é um menino também da mesma característica que o David da Hora, mas é do Juventude, ele teria mais vontade. Penso eu que os meninos da base não vão resolver a situação. Eles não vão ser os, como é que se diz, os heróis. Salvador da pátria, né? Salvador da pátria, exatamente. Mas que eu acredito que o Juventude teria mais subsídios para vitórias. Eu acredito que com os meninos da base, sim. Não, e até porque, Josi, né, essa história de não criar monstros dentro do clube, não sei qual é que é o critério dessas ideias aí de não usar a galera da base. O Pelé foi campeão do mundo com 17 anos de idade. Não é uma besteira, porque tu tá às vezes fritando. Se o cara jogou bem, tem que entrar, não interessa a idade. Se ele jogou na segunda, na terceira, perdeu produtividade, foi sorte de principiante, ok. Mas tem que. Porque senão tu vai deixar o cara no banco porque tem que aprender a comer grama. Futebol é muito rápido e a galera quer jogar, quer estar no campo, né? Sim, sem dúvida alguma. Ele vai procurar outro, né? Eu acredito que, como eu disse, os jogadores da base, eles vão dar o máximo
Não que daqui a pouco esse jogador que foi contratado não deu o máximo. Claro. Mas os jogadores da base, eles são ali do Juventude. Então, é literalmente colocar o coração na ponta da chuteira. Aí acaba faltando business, né? Eu vou trocar de câmera aqui, melhorar novamente meu conteúdo. Segue a pauta aí que eu já volto, tá? Tá, beleza, então. Beleza. Bom, encerrando, então, o Juventude na Copa do Brasil. Vamos passar para outro gaúcho na Copa do Brasil, que é o Ipiranga de Erechim. O Ipiranga de Erechim, que acabou, diferente do Juventude, está classificado à próxima fase da Copa do Brasil. O Ipiranga está na Série C e com esse valor vai, com certeza, dar uma engordadinha aí no seu elenco, vai aumentar a rentabilidade para a Série C, e o Ipiranga, que vem batendo na trave há alguns anos, de repente, neste ano de 2023, finalmente consiga subir à Série B do ano de 2024. O Ipiranga, então, empatou com São Francisco do Acre, num campo impraticável lá no Acre, né, no caso, nesse estádio do São Francisco. E o Ipiranga, então, com o gol do Bruno Baio no finalzinho da partida, acabou empatando, um para a equipe do São Francisco do Acre, um para a equipe do Ipiranga. O Ipiranga empatou, então, como está melhor ranqueado do que a equipe do São Francisco, e está na próxima fase da Copa do Brasil. Os outros gaúchos que irão jogar, será na próxima semana. O Brasil de Pelotas jogará contra o Cordino, e a equipe do Grêmio jogará contra a equipe do Campinense da Paraíba. Esses são os gaúchos na Copa do Brasil, Miguel Brambila. Legal. Opa, agora tô com o retorno trocado aqui, tô com uma voz de sanduíche. Mas é isso aí. Bom, temos mais, né? Segue a pauta aí, irmão. Vamos lá, então. Eu falei do Juventude na Copa do Brasil, agora vamos falar, então, do Caxias e vamos falar, obviamente, do Clássico Caju, que é o assunto agora. Inclusive, já foi falado do Caju pós-jogo na Copa do Brasil, porque agora o pensamento é só no Caju. Não existe mais nada de diferente. O Caxias já está focado no Caju, pois não disputa a Copa do Brasil, e a equipe do Juventude, após essa eliminação, o pensamento é só no Clássico Caju dessa segunda-feira, às 20 horas, no Estádio Centenário. E tem uma novidade para esse Caju, tá, Miguel? Opa. Vai ter o árbitro de vídeo. É verdade, né? Grande novidade, né? O VAR, né? O VAR vai se fazer presente no Clássico Caju. Acredito que tenha sido mexido nos bastidores ali a direção de Caxias e Juventude, e será subsidiado pela Federação Gaúcha. Essa é a informação, né, que a gente recebe, que não foi os clubes que arcaram, foi a Federação Gaúcha que acabou arcando com esse valor, que é extremamente importante. E existe uma polêmica na arbitragem. Já falou aí, não? Pelo que eu lembro, era R$30 mil por jogo. Daria em torno de 15 mil para o Caxias e para o Juventude. Faz falta para os clubes, né? Muito, muito, né? Sem dúvida alguma. Questão de renda, tem os sócios, e agora, por exemplo, o Juventude não tem o valor da Copa do Brasil, então cada vez menos receita, né? Então, a maior polêmica agora está sendo a arbitragem. Por quê? Porque o árbitro é considerado o melhor árbitro do Brasil, mas ele tem alguns problemas com o Juventude em específico. Na época do goleiro Marcelo Carné, teve problemas com ele, e o próprio Juventude já tem reticências com esse árbitro, que é o Anderson Daronco. Anderson Daronco será o árbitro de Caxias e Juventude no Estádio Centenário. Foi através de sorteio, né? Ou era Leandro Pedro Voaden, ou era o Anderson Daronco. E aí se fala, por que não colocou Jean-Pierre e Leandro Pedro Voaden? É a minha opinião particular. A Federação Gaúcha faltou um pouquinho de bom senso. Mas foi sorteio. Ok, foi sorteio, mas se colocou Anderson Daronco, que é um árbitro que já existe problemas com o Juventude. Então, se tu tem problema com esse time, não um problema simples, é um problema muito grande que o Anderson Daronco tem com o Juventude. Sim. Então, na minha opinião, ele deveria ter saído do Caju e ter colocado o Leandro Pedro Voaden ou o Jean-Pierre. Mas agora já está escolhido. Mas o critério é sorteio, né, José? Aí o Caxias poderia reclamar, né?
Não, mas eu digo que faltou bom senso da Federação Gaúcha em colocar esse árbitro no sorteio. Eles deveriam ter tirado bom. ele do sorteio. Do sorteio. Bom. Exato. Porque ele foi sorteado, não é algo que foi induzido para que o árbitro seja o Anderson Daronco. Não, ele acabou caindo no sorteio. Aí concordo. Mas ele deveria ter saído do sorteio do Caju, ele deveria ter ido para outra partida, por exemplo. O Jean-Pierre vai apitar outro jogo, ele poderia estar apitando daqui a pouco o Caju, ou o Voaden. Mas no futebol, na cartolagem brasileira, a galera gosta de afirmar poder, né? A gente que manda e os times que obedeçam, né? Mais ou menos. Tem muito disso, né, José? Sim, sem dúvida alguma. Mas como eu disse, era minimizar um problema, né? Porque daqui a pouco esse jogo aí, claro, vai ter o VAR, e o VAR ele não elimina como é que se diz, as injustiças, as falhas, ele não elimina os erros, mas ele minimiza. Ele não elimina, mas ele minimiza. Por exemplo, o erro grotesco do gol que o Internacional fez contra o Caxias, o VAR com certeza teria anulado o gol. Pênaltis contra o Juventude, que seria a favor do Juventude, que não foram dados, com o VAR, sem dúvida alguma, o Juventude não teria sido prejudicado. Então são erros capitais que o VAR veio para minimizar, ele não veio para zerar, não é erro zero, porque existe humanos, e os humanos vão errar. Só que, pelo menos, erros capitais vão diminuir, Miguel. Meio difícil, né? Joselito Santos, que participou hoje, né, na Rádio Caxias, aí, representando aí a nossa equipe. Estamos ficando grandão, hein? No Campo Neutro, convidado especial. Olha aí, ó, vou botar um pouquinho da tua fala aqui pra gente escutar, ali, ó. Seja um diferencial, esse centroavante que nós conversamos no domingo, né, Marcelo, que é o Rodrigo Rodrigues. Eu acho que o Juventude, pelo menos, consegue, no mínimo, um empate, como diz o Rafael, no mínimo empate o Juventude tem que conseguir, tem que sair de lá classificado. Não existe, como eu vou reiterar o que ele falou, não existe negociação de, mas perdeu porque a viagem foi muito longa, mas o jogo estava muito difícil, abafa, o ambiente estava muito hostil. Não existe. O Juventude é um time de Série B, o Juventude é um time que é acostumado a jogar Copa do Brasil, já eliminou São Paulo. Que legal. Desculpa, tá? Não escolhi o trecho porque eu não tinha ouvido, não quis te colocar na tua profecia contrária, né? Te colocaram ao lado do Maomé ali, né? O Tibério velho, filho, Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, baterista, né? Tava ali. Né? Que legal, cara. Parabéns aí. Falaste também da teoria, do Por Dentro da Bola. Tô sabendo. Que legal. É bom quando, né, os amigos são convidados para vitrines grandes também, tradicionais da Rádio Caxias, rádio ao qual eu já pertenci também ao elenco de trabalho. Que legal. Muito bom. Joselito Santos na mídia, né? Bom, depois tem na hora de trocar passe, 30% da comissão, tá? Só pra... Tá bom. Fiquei muito feliz com o convite, agradecer ao Gilberto Júnior que acabou me enviando o convite, e aí lá falando com o Marcelo Pellegrinotti, o Rafael Balgarten, o Gustavo Lousada, que são os como é que se diz, os profissionais da Rádio Caxias, e ao meu lado tinha o Marcos Vinícius Gomes Velho, se eu não me engano é o nome dele, e foi bem legal, foi bem interessante. E essa fala que eu acabei dizendo era o que eu esperava, né, que o Juventude pelo menos saísse com empate. Certo. Mas, infelizmente, o Juventude ele acabou decepcionando o torcedor, principalmente, e nós da imprensa que estamos torcendo sempre pelos times aqui de Caxias do Sul, né? Não, e depois o comentarista corajoso fala antes, comentar jogo jogado, né? É natural, você está fazendo uma análise, é igual a previsão do tempo, você está analisando fatores, né? Não está analisando, não está fazendo profecia, né? O contexto que tu colocas é muito importante. Frustrante é o contrário do que aconteceu. Considerando tudo isso, e o Juventude ainda não consegue atingir todo esse padrão, ser um time de Série B, ser um time grande, ser um time que pode ter resiliência, não está encontrando. O Roth vai ficar, não é mais época, né? Eu já está desde o ano passado, vou testar a equipe, então não está dando certo, não adianta. Sim. E às vezes, né? Claro, é complicado, mas como a gente disse, né? Não estamos lá para saber onde é que está apertando a chuteira, não é o sapato, né? É verdade, ele não é apertando sapato, é apertando chuteiro. Mas seguindo ali com o Caju, então, nós falamos do VAR e vamos falar também dos ingressos, né? A equipe do Caxias está fazendo promoção para o seu torcedor até domingo, dia 26. Então, o torcedor do Caxias que é sócio, fique ligado nas redes sociais do clube que tem promoção da equipe do Caxias. Na hora do jogo é R$70 o valor do ingresso. Então, o torcedor do Caxias se atente.
e vá até domingo, que tem um ingresso solidário a R$30. Então vale a pena. Tu vai lá, compra o ingresso R$30 e dá 1 quilo de alimento não perecível. Então acho que é interessante esse valor. Ou R$50 antecipado, e na hora é R$70. E aí esse valor é para as duas torcidas, né? Que bom. E o Caju ganhou vida, né? Não quero dizer que se o Juventude tivesse ganhado seria diferente, mas Sim. deu mais responsabilidade para o Juventude e ganhou mais. O Juventude vai vir mais mordido, né? Pelo menos é o que se espera, porque às vezes a gente espera com tudo aquilo que tu fala também e chega na hora o Juventude não tá. O Caxias não tem que também esperar um time desmotivado pro Caju, não é isso, né, José? Olha, eu acredito que o Juventude, como eu falei no Campo Neutro, o Juventude é um time experiente, é um time de grande camisa, que já eliminou grandes times. É um baque muito grande que aconteceu nessa noite. Mas o Juventude vai ter que remontar, vai ter que juntar os cacos e jogar um Caju que é o Caju do ano, né? É um Caju excepcional. É um Caju onde, por exemplo, se o Caxias vencer a equipe do Juventude, praticamente elimina as chances do Juventude de uma semifinal. Não elimina totalmente, mas afasta bastante as possibilidades do Juventude ir para uma semifinal. E com isso o Juventude está fora da Copa do Brasil do ano que vem também. Porque daí, se ele não chega numa semifinal, ele não consegue uma Copa do Brasil. Claro, vai depender da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, perdão. E aí, perfeito, se algum deles for para Libertadores, o Juventude consegue. Sim. Mas, por outro lado, se o Juventude vencer, aí volta para o campeonato de vez, e aí complica um pouquinho também o Caxias, porque daí o Caxias vai ter que vencer o Ipiranga. Então, é um Caju assim que ele se mostra muito, mas muito interessante, Miguel. Perfeito. Segue o baile aí, que a pauta é longa, né? Vou te deixar aí. Agora cumpriu a pauta. Vai. Beleza. Bom, tua? Terminar então falando do Caxias, né? Nós falamos do Caju e vamos falar rapidinho do Caxias. O Caxias está totalmente concentrado desde a última partida no Gauchão, agora só se fala em Caju no Estádio Centenário. Provavelmente a equipe do Caxias será a mesma que disputou a última partida, com o acréscimo, de repente, do Diego Rosa. Não sou a favor do Diego Rosa na extrema, mas é o que o Thiago Carvalho vem fazendo, colocando o Diego Rosa no lado direito na extrema. Eu colocaria ou o Ronald ou o Bustamante. Como centroavante, acredito que ele vai colocar o Heron, porque é o que ele vem fazendo, colocando o Marcão nos jogos fora de casa e o Heron em casa, mas eu também colocaria o Marcão, porque o Marcão é mais centroavante que o Heron. O Marcão e o Rodrigo Rodrigues vão ser duas referências. São dois centroavantes que a zaga vai ter que se preocupar. Mas é o Thiago Carvalho que está lá no dia a dia e vai achar a sua melhor formação. Na lateral esquerda, a informação que a gente recebeu é que o Jonathan, depois daquela tesoura que ele recebeu, não irá jogar. Mas a gente sabe como funciona a Caju. Pode ser algo para despistar um pouquinho a equipe do Juventude. O Caxias, então, como eu falei, está totalmente concentrado. Algumas peças vão se encaixando. E eu acredito, como eu falei, num bom Caju nessa segunda-feira, porque o Caxias precisa vencer para carimbar a sua classificação, praticamente carimbar a sua classificação às semifinais. E o Juventude também vai precisar vencer, porque também não quer ficar fora de uma Copa do Brasil em 2024 e também da semifinal do Gauchão. Isso de Caxias. Agora vamos falar rapidinho da nossa dupla Grenal também, né? O Grêmio e o Internacional estão mais fora de campo. As informações que a gente recebe é que o Grêmio está muito próximo do Michael. Vai e vem, são negociações que vão e vêm, mas o Michael está muito próximo da arena do Grêmio, né? E o Renato Portaluppi acabou ganhando mais um dia de folga após um empate diante do São Luís, e também teve mudança nessa nona rodada. Nessa nona rodada foi uma loucura, Caju. Foi para segunda-feira e agora o Grêmio vai jogar na sexta-feira às 8 horas da noite na arena, e eu já explico o porquê que se mudou. E aí é o que eu falei do bom senso do Anderson Daronco. A Federação Gaúcha teve bom senso em trocar o jogo do Grêmio. Por quê? Porque o jogo do Grêmio seria às 8 horas da noite no sábado. E o jogo do Internacional com a Aimoré também é no sábado em São Leopoldo, muito próximo do horário. Então, para não haver colisão entre o torcedor do Grêmio e o torcedor do Internacional,
foi trocado o jogo do Grêmio para as 8 horas da noite na sexta, e o jogo do sábado do Internacional continua no sábado às 4h30 da tarde no Cristo Rei. Então, na minha opinião, foi uma questão de bom senso, porque a gente sabe que o torcedor do Grêmio e do Internacional tem um histórico bem nada interessante, né? É pedrada em ônibus, então realmente são torcidas que não podem ter colisão. Então, é claro que isso não vai, daqui a pouco eles podem se encontrar em um determinado momento e haver uma confusão. Mas a Federação Gaúcha vem fazendo a sua parte. O Grêmio vai jogar na sexta e o Internacional vai jogar no sábado. Com isso, pelo menos, dilui um pouco essa colisão, né, Miguel? E já o Internacional tem muitas novidades fora de campo, né? O Internacional tem aí o anúncio do Charles Arangues, o Arangues que vem sendo uma novela, mas agora o Internacional, então, anunciou Charles Arangues para o meio do ano. Ele está no Bayer Leverkusen, vai cumprir seu contrato e depois vem para o Internacional. Outro que também vem, mas esse vem imediatamente, inclusive acredito que até sexta-feira já esteja no bid, Luiz Adriano, aquele mesmo centroavante de 16 anos atrás, que fez um gol na semifinal do Mundial Interclubes, onde o Internacional foi campeão em cima do Barcelona, volta para o Internacional com um salário de R$250 mil mais produtividade. Então, mostra que o jogador quer voltar para o Internacional, porque o salário dele era em torno de R$1 milhão no Palmeiras. Então, ele baixou muito o seu salário para poder voltar para um time que vamos dizer, ele é cria do Internacional, junto com o Alexandre Pato naquele ano, eram os dois da base do Inter naquele campeonato mundial. E outro jogador que está muito próximo, o Internacional não confirma, mas a própria imprensa turca fala, Miguel, que é o Ener Valencia, é aquele centroavante da seleção equatoriana, que também estaria vindo para julho no Internacional. O Internacional não confirma, mas a imprensa turca confirma, porque eles falam em turco, né? E o Internacional não entende nada, então é por isso. É, mais ou menos por isso aí. Vamos falar agora, então, rapidinho. A gente já falou de 3 jogos da rodada do Gauchão. Caju, então, segunda-feira. O Grêmio Novo Hamburgo amanhã às 8 horas. O Aimoré e o Internacional sábado às 4h30. Tem Brasil e Avenida também amanhã, iniciando a rodada às 20 horas no Bento Freitas. São José e São Luís na segunda-feira às 7 horas no Passo da Areia. E o Esportivo pega o Ipiranga na terça-feira. Então inicia na sexta e termina só na terça-feira essa 9ª rodada do Gauchão, Miguel. Não, e de certa forma, vou dizer que me ocorreu agora isso, não sei se tu concorda, só para concluir, me parece que mantém o campeonato mais falado, mais vivo. Todo dia tem jogo, todo dia tem análise, todo dia tem comentário, não é? De fazer tudo numa rodada só, e daí já pensa na próxima rodada. Me parece que dá um pouco mais de vida para a rodada, José, apesar de ser, claro, uma rodada longa, né? É uma rodada bem, bem longa, mas é que também foi espalhado por conta da Copa do Brasil, como a gente falou. Certo. O Caju passou na segunda porque o Juventude jogou hoje. O Brasil de Pelotas joga na sexta, porque na quarta-feira ele joga contra a equipe do Cordino no Maranhão. O Grêmio também tem essa questão que melhorou para ele jogar na sexta, porque na quarta-feira ele vai a Paraíba, em Campina Grande, na Paraíba, contra a equipe do Campinense. Então a Copa do Brasil também mexe com o Campeonato Gaúcho, de certa forma, Miguel. Perfeito, o Juventude já está fora, já não vai mais movimentar o calendário, vamos ver como é que fica daqui para frente. O que mais que nós temos aí então, meu irmão? Para fechar, Brasileirão Feminino que inicia nessa sexta-feira. O Brasileirão Feminino que tem a mesma fórmula do ano passado, 15 rodadas em ponto corrido, os 8 melhores se classificam, as 8 melhores equipes se classificam, quartas, semifinais e finais, e aí vamos ver quem será o campeão. O campeão ano passado foi o Corinthians, o vice o Internacional. O Internacional inicia contra a equipe do Atlético Paranaense sábado às 11 horas da manhã, e a equipe do Grêmio vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro sábado às 7 horas da noite, Miguel. Fechando a pauta de hoje, mais uma vez parabéns aí pela tua participação no Campo Neutro, né? Vou botar mais um pouquinho de Jôcio no Campo Neutro ali, vamos ver um pouquinho mais, né, da nossa equipe trabalhando. Já eliminou, né? Grandes times, já foi campeão da Copa do Brasil em 1999 com mais de 100 mil torcedores diante da equipe do Botafogo, então não existe negociação. É o nome do Juventude que está em jogo e para mim é um jogo-chave para o resto da temporada.
Juscelito traz. Muito bem, a partir de agora, né, você subiu o padrão, então você vai ter que vir de jaqueta de couro, camisinha polo, gel no cabelo, né? Não tem saída, né? Levou o padrão do por dentro da bola. Parabéns, irmão. Isso aí, que legal. Muito obrigado, muito obrigado. Voltamos então na segunda-feira com mais esporte. Este foi o quadro Por Dentro da Bola, é isso, né? Segunda-feira eu falarei, inclusive, diretamente do Estádio Centenário. Eu estaria acompanhando em loco o Caju. Sem dúvida, com certeza, com certeza. Muito bom, vamos direto para o final. O Teoria de Tudo fica por aqui. Nós voltamos nesta sexta-feira. Acompanhe os nossos programas também na TV Caxias. Obrigado a todos. Passamos um pouquinho da hora, mas era importante, né? Sabemos da rodada. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Obrigado a todos. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio